Então, para concluir essa história de fazer as coisas de uma forma repetitiva, sem perguntar, sem saber o porquê, eu vou trazer uma reflexão aqui. Existia uma mocinha que estava ela, uma mocinha de uns 7, 8 anos, e a mãe dela tinha feito um pão. E esse pão, ela tirou do forno, né? E tirou da forma que tinha sido feito, colocou numa travessa e ia guardar no armário. Ia guardar no armário e antes de guardar, ela cortou as duas pontas do pão. E aí nisso colocou na travessa e guardou. A menina perguntou: "Mãe, por que tu cortou as duas pontas do pão? Eu achei até que a gente ia comer." E ela: "Não, ainda não é a hora do café. Eu cortei para guardar. Eu aprendi com a tua avó sempre fez assim. Então, eu aprendi assim, eu não sei por que ela fazia, mas eu aprendi assim." Ok. A avó morava ao lado, a menininha foi lá, muito curiosa, querendo saber, né? Essa nova geração. E, e aí ela chegou e perguntou para a avó: "Avó, a mãe fez um pão agora e cortou as duas pontas do pão antes de guardar." E aí eu perguntei para ela, ela disse que não sabe por quê. Por que se faz assim? A avó disse: "Olha, minha neta, eu aprendi com a tua bisavó. E a tua bisavó toda a vida fez pão e eu aprendi como se faz pão com ela e ensinei a tua mãe. Mas eu nunca perguntei isso para ela. E sempre fiz assim. Antes de guardar, cortava as duas pontas do pão e guardava." A bisavó era viva e morava junto com a avó. Estava no quarto. E a menina foi lá no quarto. Chegando no quarto: "Bisa, vim aqui te perguntar uma coisa que eu tô curiosa." "Fala, minha netinha." "Eu queria saber por que a senhora ensinou a avó e a mãe a fazerem pão, né? E corta as pontas do pão. Para que serve esse cortar a ponta do pão? É isso que eu queria saber." E a Bisa disse: "Olha, eu vou te explicar por que se faz assim. Eu sempre fui muito boa padeira, sempre gostei de fazer pão. E os meus pães cresciam demais. Eu tirava forno a lenha na época. Eu tirava do forno e deixava esfriar um pouco em cima perto do fogão e depois tinha que guardar, porque tinha gato, tinha para não ficar em cima ali, porque tinha risco de algum animal pegar o pão, comer o pão. Então, eu eu cortava as pontas do pão, porque a travessa que eu guardava no armário era menor, sempre ficava, o pão ficava para fora. Eu tinha que cortar as duas pontas do pão. Então é só por isso. Eu peguei esse hábito. Então, pessoal, moral da história: temos que perguntar o porquê das coisas, não só repetir, não só fazer porque é assim. Cara, a gente está no século XXI, as coisas não são mais assim. A informação está disponível para todo mundo. A maioria está com preguiça de pesquisar. Não é só dar um Google e pesquisar. A desinformação também tem bastante. Então, vamos deixar um pouquinho a preguiça de lado, vamos buscar se aprofundar um pouquinho nas coisas. Que isso às vezes fazia diferença na nossa vida, tá? E tudo isso é porque é a história que eu trouxe lá nos stories. E depois a gente conversa mais sobre isso. Grande abraço, fique com Deus.